Aleluia, amados, a paz do Senhor Jesus, que bênção estar aqui com vocês. Olha só, hoje é um dia tão importante. Eu tenho ministrado, tenho falado sobre Neemias e os ensinamentos de Neemias. E hoje eu quero falar para vocês que nem toda porta aberta é Deus. E por que eu estou falando que nem toda porta aberta é de Deus? A gente até embaralha para falar, porque a gente acha que toda porta que se abre na nossa frente é Deus. E, no entanto, eu tenho falado muito sobre Neemias, tenho refletido na reconstrução de Jerusalém. Ele foi um grande homem de Deus, estava numa posição confortável. Quando soube que seu povo estava se dissipando, porque Jerusalém estava destruída, sentiu no seu coração a convocação para reconstruir Jerusalém, aceitou o desafio, e o livro de Neemias é riquíssimo, porque cada passo da reconstrução de Jerusalém nos leva a observarmos algo na nossa vida, uma chave profética que a gente tem para aprender. E hoje eu quero falar para vocês que Jerusalém foi reconstruída por Neemias, pelos sacerdotes, pelo povo, pelas famílias, debaixo da liderança de Neemias, mas ela deixou tantos ensinamentos para a gente. E hoje eu quero falar de um só. Eu quero falar de uma porta na cidade de Jerusalém, que está no livro de Neemias. Porque tinham 12 portas. As 12 portas foram restauradas na Jerusalém Velha. Mas essa porta, ela é profética e ela traz esse ensinamento que eu quero falar para você hoje. Você sabia que nem toda a porta que se abre na sua vida é Deus? Você consegue discernir qual é a porta de Deus que se abre na sua vida? E qual é a porta que abriu que não é de Deus? Você consegue ter esse discernimento espiritual? Olha só, quem decide o que entra pela porta principal, a porta do seu coração, é você ou é a pressão que as pessoas fazem ao seu redor? Tem muita gente deixando qualquer pessoa entrar na porta principal por causa da pressão dos que estão de fora. E eu quero te perguntar hoje, as pressões fazem você aceitar propostas ou permitir que o teu lugar seguro seja acessado para que você consiga uma suposta paz? Se a presença de Deus tem porta e ordem, por que você acha que a sua vida pode viver sem fronteiras? Quem coloca essas fronteiras? É você ou é Deus? Quem é responsável por isso? Queridas, hoje eu quero te mostrar porque a Escritura Sagrada, porque que a Bíblia mostra para nós que o portão do Oriente, que a porta do Oriente que existe lá na Velha Jerusalém, ela quer falar para nós aqui sobre que nem toda porta que está aberta vem do Senhor. Ela quer alertar você, quer advertir você. Porque você tem recebido muitas coisas na sua vida, mas não percebe que nem toda porta aberta é de Deus. E eu quero levar você a refletir agora, no livro de Neemias, no capítulo 3, versículo 29, vamos passear pelas Escrituras, maravilhosa palavra de Deus. Vamos lá? Depois dele, reparou Zadok, filho de Imer, isso aqui na época em que Neemias estava reconstruindo Jerusalém. Escute essa palavra que você vai entender o mistério que Deus quer falar para você. Talvez você queria assim uma live, um vídeo que chegasse aqui, começasse a falar em línguas e te falasse o que você está passando hoje. Mas eu quero te ensinar a ter uma fé inteligente. Tem muita gente querendo viver só da profetada e da profecia, por isso que está decepcionado. Deus vai se revelar para você se você ouvir a palavra dele. Porque se você não conhece nem a palavra de Deus, como é que você vai ter discernimento espiritual? Como é que você vai ter discernimento espiritual? Então preste muita atenção na leitura da palavra,
Porque ao final, você que não tem paciência, você perde o melhor de Deus, hein? Por isso que você está encontrando vários profetadas e falsa profecia. Ah, vai ler Bíblia, não tenho paciência para poder ouvir ela toda. Por isso que a tua vida está empacada. Vive em ciclos. Porque no mundo espiritual, a gente vê o quê? Pessoas cristãs dentro da igreja vivendo em quê? Em ciclos repetitivos. Ora está vivendo a vida boa, ora a vida está um desastre, ora está tendo momentos bons, firme em Deus, ora está desviado, ora está ganhando dinheiro, ora está devendo todo mundo, ora está na bênção, ora está correndo atrás da emergência de Deus. Vive assim, ó, em espiral, em espiral. Mas o irmão não quer. Vai ler a palavra de Deus, não quer ler a palavra de Deus? Quer que o irmão que nem viu ele fala, eis que te digo, a sua vida assim, assim, assada. Aí depois fica aliviado, mas não fica nutrido. O que adianta você ficar aliviado e não ser nutrido? Então, o meu convite para você é levar você a Cristo, não é levar você a mim. Não é fazer de você meu seguidor, é fazer você seguidor de Jesus. É ensinar você que Deus fala com você como Ele fala comigo. É conduzir você para um outro nível. Porque todos esses outros pregadores, qualquer pregador, inclusive eu, se cair nesse erro, que levar você a enxergar Ele como um fim, e não como um meio de levar até Cristo, vão responder por isso diante de Deus. Então, obedecendo a palavra do Senhor e entendendo que você foi chamado por Deus para compreender o tempo e a estação de Deus e a forma dele se comportar, a previsibilidade dele, a forma dele agir, o temperamento dele, a personalidade dele, o sentimento dele. Vamos para a palavra de Deus. Vamos ler, que o melhor vai ficar para o final. Vamos ler. Então, lá no tempo de Neemias, foram reconstruir essa porta, a porta oriental. E aí, o que acontece? Essa porta era chamada de porta dourada, portão de ouro, portão da piedade, portão da vida eterna. Era a única das 12 portas de Jerusalém velha, que foi destruída, que dava acesso direto ao templo de Jerusalém. Lembra que quando nós estamos falando de Neemias, nós estamos falando de você. Quando nós estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando da sua casa, nós estamos falando da sua família. Qual é a Jerusalém que precisa ser reconstruída? Qual é a Jerusalém da sua vida que foi destruída, que foi saqueada, que foi roubada, que ficou debaixo do império babilônico? Qual é a Jerusalém que foi saqueada? É assim que você lê a palavra, é assim que Deus fala com você. Você vai lendo, você vai entendendo. Neemias teve atitudes no relacionamento com Deus que você precisa ter. E a reconstrução de Jerusalém fala sobre a reconstrução sua. Então essa porta ficava em frente ao Monte das Oliveiras. Essa porta dava acesso ao pátio do santuário, onde se buscava a presença de Deus. E posteriormente ao Santíssimo Lugar, porque no santuário tinha o Santíssimo Lugar. Né? O Santo dos Santos, já ouviu falar? Tem até um louvor que fala, né? No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde. Já viram essa música? É linda, né? Esse louvor é lindo, né, Vânia? Então, o Santo dos Santos, onde somente o sacerdote tinha autoridade para entrar uma vez por ano. Então, existia o templo, existia o Santo dos Santos, né? O templo era a tenda. O Santo dos Santos era um lugar que só o sacerdote entrava. Então, se fazia expiação pelo pecado do povo, o Cordeiro. Logo depois, Jesus veio, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós. E o sangue dele foi derramado e nos conquistou a nova Jerusalém, que nem chegou ainda, que vai vir adornada do céu para você morar. Mas hoje, quando nós falamos de Neemias aqui, nós estamos lembrando de passos que Neemias teve, de chaves espirituais que Neemias, ele respeitou princípios espirituais da palavra de Deus, que fizeram ele reconstruir Jerusalém em tempo recorde, 52 dias. Deus quer fazer esse milagre na sua vida. Deus vai fazer esse milagre na sua vida. Se você entender o que eu vou ler aqui agora, se você captar, você está em ciclos de anos e anos e anos, pelejando aí para reconstruir a sua Jerusalém, a sua casa, a tua família, tua vida financeira. Você vai entender agora, em nome de Jesus. Mas aprenda com os heróis da fé. Aprenda com a Bíblia, aprenda com Jesus, aprenda com as Escrituras. Então, vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Zadok, filho de Imer, reparou a porta em frente da sua
própria casa. Depois dele, Semaia, filho de Zecanias, que era o guarda do portão do Oriente, que reparou essa porta também. Bom, Neemias está aqui dizendo quem reparou o quê? E aqui aparece o portão do Oriente. Era uma porta que existia em Jerusalém, das 12 portas. Esta porta, a porta oriental, é uma porta profética. Porque é uma porta em que Jesus Cristo passou por ela. Preste atenção nesse mistério. E é uma porta que o Messias, quando voltar, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, a segunda vinda de Jesus, vai ser de frente para essa porta. Vai estar ali posicionado em frente a essa porta. Então, eu quero que você entenda isso. Quem era guarda da porta e trabalhou na porta? Quem tem função de proteger o acesso? Quem protege essa porta? Não foi qualquer pessoa que reparou essa porta. Na época de Neemias, quem restaurou essa porta não foi qualquer pessoa. Quem reparou a porta que ficava em frente da própria casa. Isso é um detalhe que você estuda em antropologia bíblica e que você vê que quem Neemias requisitou, quem foi usado para restaurar a porta do Oriente, em Jerusalém, na reconstrução de Jerusalém, tinha a casa, a própria casa, Semaías, filho de Zecanias, guarda do portão do Oriente, em frente à própria casa, Isadoc, filho de Imer. Eles estavam ali, ou seja, não é qualquer pessoa que repara esta porta. E essa porta também significa a sua vida. Você está reparando em frente à sua casa, na sua vida, ou está sempre tentando consertar a porta dos outros? Deus te chamou para restaurar, para reconstruir a porta do Oriente na tua vida. A porta em que Jesus vai voltar por ela, preste atenção nisso, que essa live aqui é profética. A porta em que Jesus vai voltar por ela e a porta em que Jesus já passou por ela. Jesus passou por essa porta na sua vida quando você o reconheceu como seu único Senhor e seu Salvador. Naquele dia, Jesus passou por ela. E as Escrituras Sagradas falam que Jesus passou por essa porta. E a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar de frente para essa porta. O monte aonde Jesus vai voltar fica de frente a essa porta, a porta do Oriente. Hoje, quem guarda essa porta é você. Hoje você está como eles aqui, ó. Você é o guardião da porta do Oriente. Você está como Zadok aqui, ó, filho de Imer, que reparou a porta de frente para a própria casa. Como que você está cuidando dessa porta? Essa porta, como que você está guardando a porta em que Jesus vai cumprir as promessas dele na sua vida? Como é que você está lidando com as promessas de Deus na sua vida? E eu te pergunto, qualquer pessoa entra nessa porta? Como que você está guardando os dons que Deus te deu? Como é que você está preservando as promessas de Deus para a sua vida que ainda não aconteceram? Para quem você está compartilhando aquilo que o Senhor te prometeu no dia que você o reconheceu, no dia que ele passou pela primeira vez na porta do Oriente? E é essa mesma porta que ele vai voltar, como que você está guardando? Você está reparando essa porta ou você ainda está tentando consertar a porta dos outros? Querida, Ezequiel 43, versículo 1 a 4. O profeta Ezequiel era fantástico, né? O profeta Ezequiel tinha cada visão. Meu Deus, quero aprender com aquele homem, Senhor. Ó Deus, aprender contigo por meio da vida desse homem de Deus. Deus tem para falar com você por meio do profeta Ezequiel. E ele me levou, Deus levou Ezequiel, presta atenção, até o portão que olha para o Oriente, que é para onde Jesus vai voltar. E eu vi, diz o profeta Ezequiel, a glória do Deus de Israel, vindo do Oriente. A sua voz era como um som de muitas águas. Toda vez que eu vou para
para o mar, ou que eu vou até em Pirinópolis, que eu escuto muitas águas, cachoeiras, eu falo, gente, a voz de Deus é assim. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu com a sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que olha para o Oriente. A glória de Deus se manifestará na sua casa se você estiver olhando para as promessas de Jesus e não para o teu passado. E não para as coisas que passaram. Tem um versículo que fala que não é sábio nós falarmos que o tempo de antigamente era melhor do que hoje. Já ouviu isso, pastor? Não é? Não é sábio nós olharmos o passado e ficar falando, nossa, mas eu era mais feliz. Nossa, mas eu tinha isso e aquilo. O passado trouxe para você o fruto da experiência que você tem hoje. Mas o profeta Ezequiel teve uma visão. O Senhor levou o profeta Ezequiel, preste atenção aqui, até o portão que olha para o Oriente, 43, versículo 1, 4. Levou ele até o portão que olha para o Oriente. Olha você aí, ó, o portão que olha para o Oriente. E a sua voz era como o som de muitas águas. E a terra resplandeceu com a sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que olha no Oriente. O templo é você. O templo é você. No tempo de Neemias, o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ouvia a voz de Deus, trazia a mensagem. Mas logo depois Jesus veio. Jesus entrou pela porta oriental, pela porta dourada. Ela é conhecida também como a porta dourada porque um determinado vão da porta era feita por pedras douradas. E o sol, de maneira incrível, batia exatamente nessa parte da porta dourada, lá em Jerusalém. Jesus entrou por ela. Mas o profeta Ezequiel teve uma visão. Não foi nem a visão de Neemias, da época que Neemias restaurou essa porta, nem a visão de quando Jesus passou. Ele teve a visão de quando Jesus voltaria. Olha que forte. Ele me levou, o Espírito de Deus, até a porta do Oriente, e eu vi a glória de Deus que vinha do Oriente, a sua voz, e a glória do Senhor entrou no templo. Agora vamos entender o que o Espírito Santo está revelando para você. Irmão, Deus está te perguntando aqui, minha irmã querida, amada, em nome do Senhor Jesus. Você está olhando para a porta que Jesus vai voltar na sua vida, aonde a glória de Deus vai se manifestar e a voz dele vai vir como a de muitas águas. Gente, a voz de muitas águas não é uma voz suave, não. Dá medo. Vocês já foram ver as cataratas lá de Foz do Iguaçu? Vocês já foram? Ou então ali do lado da Argentina? Vocês já viram o barulho de muitas águas? Gente, é um barulho que espanta todos os inimigos. É um barulho que todos aqueles que se levantaram contra você saem desesperados. Porque entende aquilo ali, dá um temor ouvir aquilo. Dá um temor. É a voz de muitas águas. Ezequiel falou que foi restaurado a presença do Senhor no templo. Pelo portão que olha para o Oriente, a presença de Deus vai ser restaurada completamente na sua vida. Mas hoje eu tenho um convite para falar para você. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Satanás quer que você olhe para o que está te faltando. Satanás quer que você olhe para o que você não tem. O que está te faltando para você ter um ministério abençoado? O que está te faltando para o seu casamento ser restaurado? O que está te faltando para você consertar a sua vida financeira? O que está te faltando para os seus filhos ser transformados? Satanás quer que você olhe para o que está faltando. Satanás quer que você olhe para o que está te faltando. Deus está olhando para você. Oi, eu quero que você olhe para a porta do Oriente. A porta que está virada para o monte em que Jesus vai voltar. E a voz do Senhor nosso Deus, como a voz de muitas águas, voz de trovão de outros textos. E a voz de muitas águas vai espantar todos os teus inimigos, e a glória do Senhor vai se manifestar. Olha para a porta do Oriente. Olha para a porta do Oriente. Por que você está olhando para a porta errada?
Porque você ainda está falando disso. Porque você ainda está olhando para o teu passado. Porque você ainda conversa com pessoas sobre o que te aconteceu. Ao invés de falar disso, dando testemunho do quanto você amadureceu. Porque você ainda conta da sua decepção. Porque você ainda conta da traição. Porque você ainda conta das pessoas que te enganaram. Eu quero te perguntar qual é a porta que você está olhando, porque o profeta Ezequiel, querido, teve uma visão. Ele não estava ali com Neemias, mas o mundo espiritual, eu já expliquei para vocês, as janelas, o mundo espiritual ele é circular. Demônios vêm fazer revisitação, mas as promessas do nosso Deus também estão disponíveis para você, e os mesmos milagres que aconteceram com Neemias, de em tempo recorde restaurar essa porta, Deus vai fazer na sua vida. Hoje o Senhor vai restaurar completamente a porta oriental na sua vida. Levantando a tua cabeça para que você olhe, para que você dê manutenção, para que você guarde como esses homens aqui, guarde como Zadok, filho de Imé, guarde como Semaías, filho de Zecanias, que era guardião dessa porta. Guarde, irmão, guarde o teu olhar para a porta oriental, guarde o teu olhar para a porta oriental. Eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Ezequiel está falando sobre isso. Neemias está vivendo isso. Jesus vai voltar por essa porta do Apocalipse. Não tem como eu desconectar o Velho Testamento do Novo Testamento. O mundo espiritual se movimenta de maneira circular. O que aconteceu ontem, hoje e amanhã se repete em janelas. Se a tua vida está passando por ciclos repetitivos de ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder, ganhar e perder, chega! Acabou o tempo de perder, porque hoje Deus está te trazendo discernimento espiritual, e eu estou te ensinando pela misericórdia de Deus, porque eu falo para Deus, eu falo, se o Senhor está me usando é porque acabou mesmo, não tem mais quem usar. Não porque eu não vivo numa vida em santidade, que eu tenho uma vida de santificação, mas porque a gente sabe que não é digno de trazer a revelação tão grandiosa dos tempos e das estações. E a gente vê a oração que fala, Senhor, me ensina a contar o tempo para que eu alcance sabedoria. Hoje Deus está te falando, chega de viver altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Você é guardião da porta oriental. Existe uma promessa para a sua vida de restauração. Existe uma promessa que o profeta Ezequiel viu, que a voz de muitas águas viriam. E a voz de muitas águas é um Deus de justiça, um Deus de juízo, e uma glória que volta a habitar no templo. O templo é você, mas irmão, preste atenção no texto. Neemias restaurou a porta, mas olha os detalhes dos mistérios de Deus, que nós lemos ali, de Gênesis a Apocalipse. Mas quem Neemias chamou para poder restaurar essa porta, tinha a casa naquele lugar. Irmão, Deus está falando do teu coração. Vamos trazer para o dia de hoje. Senta, Terra, planeta Terra. Volta aqui, 2026. Volta aqui, 2027. Volta aqui, 2026. O tempo que você está vivendo hoje. Irmão, você é responsável por ser o guardião dessa porta. Você tem que guardar essa porta. Se você olhar para o seu passado, não vai acontecer. Só que não é só olhar. Porque você pode estar falando, é fé. Eu estou olhando para cima, elevo os meus olhos para o monte. Lindo, de onde virá o meu socorro? Realmente vem de lá. Está falando aqui, que é da porta do Oriente. E o monte está lá. Você já foi em Jerusalém? Eu já fui em Jerusalém. Você passa lá, você vê um monte de coisa mais linda, virado para Jerusalém, do mesmo jeitinho que está aqui em Neemias. A cidade pode não estar idêntica, porque cresceu, porque ficou moderna, mas Jerusalém está lá, Jerusalém velha está lá, a história está lá, viva, o monte está lá, que Jesus vai voltar. Quando Neemias falou isso, não tinha tecnologia que tinha, mas o Senhor e o Espírito Santo de Deus, quando nos mostra a palavra, Ele está dizendo quem guarda essa porta. E às vezes a tua vida está aí, vivendo em ciclo, você não está entendendo. Aí lê a Bíblia e não está entendendo. Pois eu estou trazendo essa palavra, essa revelação aqui. Você tem reparado o que, irmão? Você tem guardado a porta.
você tem trabalhado nessa porta, não é somente sobre fé, é também sobre atitude. Atitude. Hoje eu ainda conversava com o irmão à mesa. Eu falei, irmão, Deus vai entregar coisas grandes para nós. Se nós fizermos do mesmo jeito que nós fizemos antes, nós vamos ser roubados, porque nós temos um histórico. Já chegou nessa conclusão, irmão? Ai, Deus vai fazer de novo, Deus vai fazer de novo. Quantas vezes Deus fez, irmão? Não, mas agora Deus vai mandar uma pessoa que é a solução. Manda a pessoa, parece que é a solução. Lá na frente a solução vira decepção. Não, mas Deus agora vai mandar uma outra coisa se achar. Deus já mandou para você quantas vezes, irmão? Lá na frente não é? Lá na frente não aconteceu? Lá na frente não foi? Irmãos, quantas vezes? Aí eu faço questão de fazer aqui, ó, mostrar para vocês assim, Deus está te dizendo, guarda a porta, querido, guarda a porta. Olha para a promessa, mas restaura a porta. Olha para a promessa, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Ezequiel viu, mas Neemias reconstruiu. E hoje Deus está falando com você por meio deste texto. Ele me levou, o profeta Ezequiel, até o portão que olha para o Oriente. Estou falando da porta do teu coração. Eu estou falando sobre a porta do teu coração. E eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente, a sua voz, a glória do templo. Deus não é acessado de qualquer jeito para começar. Tem gente que acha que pode acessar Deus de qualquer maneira. Vamos começar agora a entender. Irmão, primeiro que não é só você olhar para o monte, você tem que restaurar esta porta. Como é que você fala que está olhando para as promessas de Deus, sendo que você está tendo as mesmas atitudes? Deus está querendo te ensinar, irmão. Deus te ama. Deus é maravilhoso, mas tem coisa que é você que tem que reconstruir, meu querido. Tem coisa que é você que tem que vigiar. Tem coisa que você está querendo espiritualizar. Na verdade, não é porque você é espiritual ou eu sou espiritual, não. Nós temos que tomar cuidado com Satanás, que ele chama de espiritualidade preguiça, ele chama de espiritualidade falta de assumir responsabilidade, ele chama de espiritualidade procrastinação. Deixa para amanhã, Deus proverá. Deixa para amanhã, Deus proverá. Nós temos que saber que Deus proverá sim, mas muitas vezes o diabo está roubando você de não assumir a responsabilidade de guardião e de reconstruir a porta, e de trancar e de guardar os ferrolhos dessa porta. Sabe por quê? O que essa visão do profeta Ezequiel está nos ensinando? Deus não é acessado de qualquer maneira. Deus te dá direção. Deus te dá ordem. Vida espiritual é sobre santificação. A presença de Deus não entra num ambiente, numa porta que não tem governo. Você não governa as suas atitudes. Você não governa a tua agenda. Você não governa o que é prioridade na sua vida. Você não governa a sua casa. Você fala, Deus vai fazer uma obra na vida desse menino. Deus vai fazer uma obra na vida desse homem. Deus vai fazer uma obra na vida de sei quem. Não, porque eu estou vivendo isso aqui. Deus vai fazer uma obra no meu ministério. Meu Deus, que bagunça. Não, mas é para te mesmo, Jesus. Recebe aí o louvor. Tcham, e não ensaia, não. Deus vai me usar, irmão. Mas como? Eu não afino nem a corda do meu violão. Espera aí, irmão. Você está olhando para o Oriente, mas você não está vigiando a porta? Entra o ladrão aqui pela porta, irmão. Oi! A porta está virada para o Oriente, a porta está virada para Jesus. E a voz de muitas águas e a glória que Ezequiel viu vai vir sobre a tua vida. Mas quem está reconstruindo a porta hoje? Hein? Neemias do Senhor. Olha aqui, o seu ambiente está preparado para sustentar a presença de Deus? Ou é só emoção? É a presença de Deus ou é só emoção? Deus é maravilhoso. Então ele me fez voltar ao caminho, Ezequiel 44, 1, 2. Ao caminho do portão exterior do santuário, que olha para o Oriente, e ele estava fechado. Olha que coisa. Deus levou Ezequiel a olhar a porta, depois fez Ezequiel voltar e ver que a porta estava fechada. E o Senhor me disse, esse portão permanecerá fechado, não será aberto e ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele, por isso permanecerá fechado.
Irmão, antes de eu falar para você o que significa isso aqui na sua vida, eu quero te trazer aqui uma revelação da parte de Deus. Você sabia que o profeta Ezequiel deu essa palavra que o portão estava fechado? E engraçado, né? Quando o povo árabe ali tomou conta daquela região, deixa eu pegar exatamente o nome para você aqui, para ninguém falar que eu estou falando nenhuma heresia, porque nós temos que falar não o que a gente pensa, né? Mas o que está na palavra de Deus aqui, ó. O que eu quero falar para você é o seguinte: o rei Saladino, olha que interessante, rei Saladino, um estudioso muçulmano, ficou sabendo também dessa profecia. O rei Saladino, que era do povo árabe, que estava tomando a região naquela época, ficou sabendo dessa profecia, que Jesus voltaria por essa porta. E ele mandou fechar essa porta. Presta atenção que essa porta está fechada. Essa porta está lacrada. Imagina, o povo está sabendo que Jesus vai voltar por aquela porta. Sabia disso, irmã? Isso é forte demais. Cimentaram lá, botaram tijolo. É forte isso, né, pastor? Botaram tijolo lá, cimentaram. Na época do rei Saladino, cimentou. E o estudioso muçulmano, olha aqui, sabendo dessa profecia, da vinda do Messias, né, e sabendo que Jesus é um judeu, né, ele foi a Jerusalém, de onde ele estava, e mandou fechar essa porta. O rei Saladino ordenou que essa porta fosse fechada para que o Messias não entrasse por ela. E selou essa porta, porém ele mal sabia que estava se cumprindo o quê? A profecia de Ezequiel. Deus mostrou para Ezequiel a porta do Oriente. Olha como Deus, o inimigo atua e ele está cumprindo o plano de Deus na tua vida. Irmão, preste atenção, o inimigo está fechando a porta, que Jesus vai voltar. O inimigo está fechando a porta que Jesus vai entrar. O inimigo fecha a porta que Jesus vai entrar. Irmão, nem toda porta fechada representa que Deus não vai entrar por ela. Irmão, e nem toda porta aberta é Deus. Irmão, nem toda porta fechada quer dizer que Deus não entra por ela. Nem toda porta aberta é Deus. Presta atenção, o profeta Ezequiel teve uma visão. A visão da porta do Oriente. Neemias, ali com aquele homem que praticamente morava em frente à porta, estava nos mandando uma mensagem: guarde a porta, guarde a porta, guarde a porta. Irmão, Deus te deu uma revelação, Deus te deu uma palavra, Deus falou que vai te entregar algo. Irmão, olhe para o Oriente, para o monte que está de frente à porta, mas quem guarda a porta é você. E o teu inimigo, ele vem, ele bota tijolo na porta, e ele cimenta a porta, e como se não bastasse, você sabe o que eles fizeram? Eles sabiam que na cultura judaica, Jesus, o Messias, não poderia passar por um lugar onde tivesse gente enterrada. Porque eles consideravam aquilo ali como uma heresia, passar em um cemitério. Então eles não só mandaram cimentar a porta, eles construíram um cemitério. Olha que abuso do diabo. Ele não só trava a tua porta, mas ele faz um cemitério na frente dela. Forte demais. O profeta Ezequiel falou: olha, eu vejo o Senhor, olha para o monte, querido, olha para o monte, olha para o monte. Satanás, ele pega aquela porta que Deus te prometeu, e ele não só cimenta a porta, não só satisfeito, como ele põe um cemitério na frente da porta. Meu Deus do céu. Meu Pai amado, Senhor Jesus Cristo, até a palavra aqui, da onde eu estava aqui, se desconectou aqui. Deixa eu pegar aqui. É muito forte isso, né, pastor? Quanto eu acho aqui, é muito forte isso, porque o diabo, ele faz isso na nossa vida. O diabo, ele faz isso, ele pega essa porta que Deus falou que nos prometeu. Ele pega esse portão, ele pega isso, sabe? E ele faz o quê? Ele sela essa porta, ele cimenta essa porta. Ele cimenta, mas o profeta Ezequiel fala: olha para o Oriente, guarda a porta, guarda a porta. Mas a porta está cimentada, guarda a porta, guarda a porta. E agora eu quero falar com você sobre guardar a porta. Guardar a porta. Deus quer que você guarde essa porta, Deus quer que você preserve essa porta. Vamos lá. Essa porta, ela foi selada em 1541, no período otomano. O portão da misericórdia, em árabe, né, tem até o nome dela, né?
E você precisa entender isso, que Ezequiel viu o portão do Oriente fechado numa visão do santuário. Então, entenda uma coisa, querido, tem portas que Deus fecha para nos proteger, porque o cumprimento da revelação acontecerá no tempo de Deus. Por isso eu tenho insistido em estudar com vocês o calendário da agenda de Deus, o moedim de Deus, o tempo e a estação de Deus. Você precisa alinhar a sua vida ao tempo de Deus. Você precisa ter discernimento espiritual. Deus não é homem para que minta. O que ele prometeu para você vai se cumprir. Vai se cumprir. O profeta Ezequiel entendeu isso. E quando isso vai acontecer? Quando você não forçar. Não forçar. Ezequiel está ensinando para nós aqui santidade, ordem e limite. Nem todo acesso é livre. Querido, o inimigo acha que está fechando essa porta definitivamente na sua vida, mas na verdade o Senhor está te protegendo, porque aquela é a porta em que Jesus vai entrar glorificado, que o cumprimento da promessa de Deus vai entrar na sua vida, mas hoje você não está conseguindo guardar a porta, então a porta está trancada. Já aconteceu com você assim na sua vida, de uma porta estar trancada, e Deus falar para você que ia entrar por ela, e Deus falar para você que ia fazer algo por ela, e hoje essa porta não somente está trancada, como parece que tem um cemitério lá na frente. O que é um cemitério? Sonhos mortos, irmãos. É sonhos mortos. Mas o profeta Ezequiel disse que até esta porta fechada é a mão de Deus. Irmão, você precisa entender isso. Nem toda porta fechada, irmão, significa que não é Deus. Muita gente associa essa visão do portão oriental que está fechado hoje, de que que pode ser associada a uma prova matemática, um cálculo matemático. Aí os filósofos, os estudiosos, vêm cheios de teoria, vêm cheios de interpretação teológica, vêm cheios de querer ensinar uma coisa ou outra, mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Nos ensinando. O que, pastora? Acima da religiosidade, dos estudos teológicos, da antropologia bíblica, blá, 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 Deus está te dizendo, nem toda porta fechada significa que eu não vou entrar por ela. Tem sonhos na sua vida que já estão mortos. Literalmente um cemitério de lembranças lá, de coisas que já passaram. Uma porta que foi cimentada pelo teu inimigo. Mas existe uma promessa de Deus de que o Senhor Jesus Cristo voltará por ela. E você vai ouvir o som da voz do Senhor, como de muitas águas se manifestar. Mas guardar esta porta é função tua. A promessa de Deus vai se cumprir no tempo e na estação certa. Mas hoje você tem que guardar a porta. Guardar a porta significa o quê? Significa você não olhar para trás. Não olhar para o cemitério. Por hoje também não. Não olhar para o cimento da porta. Você chega lá em Jerusalém hoje, a porta está cimentada. Tem um cemitério lá na porta, lá na frente dela. Como que debochando do profeta, da revelação do profeta. Mas Jesus não precisa de uma porta. Jesus ultrapassa a parede. Que ignorância, meu Deus. Quando Deus quer operar o milagre na sua vida, Jesus vai chegar. Parede não segura Jesus. Cemitério não segura Jesus. Jesus é aquele que levanta os mortos, querida. Está me lembrando daquela passagem bíblica que fala, ó Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ela não tinha morrido. Querido, da onde você tirou? Se você acha que Jesus tinha chegado antes e você não tinha morrido, pelo amor de Deus, você está igual Gideão. Eu falei aqui nesses estudos que eu tive esses dias, Gideão, ele estava lá malhando o lagar lá. E o anjo chegou nele e falou para ele, você vai libertar esse povo. Ele falou, se o Senhor é comigo, por que teria me acontecido isso? Para de olhar para o que te aconteceu. Deus falou para Gideão, vai na tua fé. O que é na tua fé? Olha para frente, olha para o que ainda não aconteceu. Continua trabalhando, continua malhando o lagar, continua aprendendo. Gideão aprendeu, Neemias aprendeu, Ezequiel teve visão, Jesus Cristo falou, o livro de Lucas validou. Irmão, por que você ainda está falando do cemitério? Por que você ainda está olhando para a porta que foi fechada? Por que você ainda está falando, se o Senhor tivesse comigo, como Gideão falou, isso não tinha me acontecido, Deus falou, Gideão, eu sou contigo, vai, homem de Deus, vai na tua fé.
Na tua fé não significa que ele estava bem dentro do coração dele, estruturado, não. Ele estava triste, ele estava ansioso, mas Deus quis dizer para ele, não pare, não pare, não pare mesmo quando tiver um cemitério na tua frente. Não pare quando a porta estiver fechada. Não pare porque o teu inimigo selou a porta. Não pare, mas também não deixe crescer. Amadureça. Deixe que a luz de Deus, que é o sol, lembra que eu te falei que o sol bate na porta? Revele para você, porque a palavra de Deus, eu me lembrei de uma passagem maravilhosa agora, que fala que a luz de Deus, ela vai brilhando, 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 até o ponto de ser como o sol do meio-dia. Querido, sabe como é que é o sol do meio-dia? O sol do meio-dia não tem onde você esconder, não tem onde você pegar uma sombrinha na praia, esconder do sol meio-dia, o sol bate cá, o sol bate cá, o sol bate cá, a glória de Deus vai ser tão grande na sua vida, vai ser como o sol do meio-dia, não vai ter como esconderem, não vai ter como botar tijolo, não vai ter como fazer cemitério. Quando Jesus vier, a glória dele é como o sol do meio-dia. Todo mundo vai ver, não tem sombra que esconde o sol do meio-dia. Ela bate cá, ela bate cá, ela bate cá, ela bate cá. É isso que o Senhor está falando. Pare de olhar para o cimento, para de olhar para o cemitério, para de fazer como Gideão fez. Deus falou para Gideão, vai nessa tua força, irmão, só continue e olhe aonde o sol está batendo, que é aonde tem um remendo. Lembra que na porta de Neemias, ali no livro de Neemias, a porta da reconstrução da porta oriental, quando o guarda da porta foi restaurar essa porta, existia um pedaço dela ali que foi reconstruído com essas pedras douradas e que a porta, de maneira incrível, a luz bate nela. Deus está nos ensinando o quê? Olha ali aonde que tem um reboco, olha ali aonde que tem uma emenda. Olha ali, ó, eu estou botando luz para você vigiar, eu estou botando luz para você guardar, eu estou botando luz para você não esquecer a tua fraqueza, para você entender aonde você precisa evoluir, aonde você precisa amadurecer. Oi, às vezes você está falando o seguinte, eu tenho coração em Deus, mas a promessa não cumpre, e Deus está te dizendo, guarda o caminho do teu coração. Talvez o teu problema seja esse, você abre o coração e todo mundo entra, querido. Ah, mas eu tenho um bom coração, mas Deus está falando, guarda o caminho do teu coração. Ah, mas Deus quer que eu tenha um coração bom, mas Deus está falando para você vigiar o coração, vigia essa porta, guarda a porta oriental, guarda a porta oriental. Querido, preste atenção nisso, guarde essa porta, porque o Senhor vai voltar por essa porta, o Senhor vai cumprir as promessas dele. Em Neemias 3, versículo 29, depois deles reparou Zadok, filho de Imé, defronte da sua casa, reparou, querido, que precisa ser restaurado na sua vida. O que precisa ser restaurado na sua vida? Olha para tudo, o que precisa ser restaurado? A promessa vai acontecer. Como a voz de muitas águas, o Senhor vai se manifestar. Mas hoje Deus fechou a porta para te guardar. Não, mas foi o inimigo que fechou, mas Deus permite a atuação do inimigo. Para quê? Para te preparar para o grande dia. Deus está te preparando para o grande dia, para você não ser roubado, para você não estar distraído, para não dar meia-noite. O sol é como meio-dia, mas a volta é meia-noite. É meia-noite, o sol bate na porta como no meio-dia para você consertar os seus defeitos, mas a volta é na meia-noite, é quando elas estavam distraídas e deu meia-noite e o noivo voltou e elas estavam distraídas e não tinha azeite. Do que você tem que consertar? O tempo que a porta está fechada é o tempo que Deus está te dizendo, é hora de consertar, é hora de não deixar qualquer um entrar. Tem áreas da tua vida que ninguém vai entrar, está reservado somente para Jesus. Por que é que você está dando acesso a outras pessoas? Você está guardando essa porta, você está guardando. O que Deus está te ensinando hoje? Na questão de ordem, de separação, Neemias fala de reconstrução e responsabilidade, de uma visão que Deus te deu para amanhã, de governo. Porta é acesso, restauração não é só muro. Se o portão não está sendo governado, o muro vira um teatro, vira um espetáculo. O guarda da porta é a maturidade. Quando vira porteira da própria vida, decide o que entra. Você vira porteira da sua própria vida, é você que decide quem entra, quem sai. É você que decide o que você faz com dom. É você que decide o que faz com talento. Eu tenho ensinado isso, falei esses dias aí para vocês ali, quando eu fiz a campanha de Neemias, eu falei para vocês, gente, o diabo também rouba, trazendo pessoas
que não respeita a unção de Deus na tua vida. Não é qualquer pessoa que chega que eu oro, não. Que eu oro, não. Ai, pastor, eu quero oração. Mas Deus falou que você tem que orar por qualquer um. Não, senhor. A pessoa que está ali no pecado, quer receber oração para ter adivinhação, eu não vou orar por ela, não. Eu não vou ficar alimentando bezerro de ouro. Tem que largar o pecado para ser abençoado. Eu tenho que ensinar o princípio. A irmã chega em pecado, não quer consertar e diante de Deus, quer ficar orando para receber palavra? Você acha que Deus não vai te cobrar isso não, profeta? Você acha que Deus quer que você fique botando a mão na cabeça daquele que não quer compromisso com Deus? Então você está aceitando ser usado como feiticeiro? E está chamando isso de Deus, irmão? Não é qualquer um que você libera a bênção de Deus na tua vida, não. Você, profeta de Deus, você é responsável pelo que Deus derrama sobre a tua vida. Você que tem um dom de Deus, um talento, uma empresa, uma loja, um comércio, um dom. Não é qualquer um que Deus quer que você coloque, não. Não é qualquer um que Deus quer que você dê o favor e o talento, não. O Senhor quer que você valorize o que Ele te entregou. Para quê? Para poder fazer o quê? Provar o acesso. Se quem está ali com você verdadeiramente é de Deus. Meu pai, que forte. O inimigo fala, não, seja bom. Ser bom é de Deus. Não, querido. Faça o correto. Faça o que é certo. Você não pode reconstruir algumas áreas da sua vida e negligenciar o portão de acesso. Tem lugares que Jesus quer consagrar, que é só sobre ele, sobre você. Em nome de Jesus. Essa palavra é muito forte. Essa palavra fala para você hoje sobre isso, sobre reconstrução, sobre uma porta que precisa de uma fronteira, que é a fronteira da santificação, que é a fronteira que Deus vai trazer para você. Agora, eu quero ler para você, só para você entender o quanto isso é forte, só para você entender o quanto isso é forte. Jesus passou por essa porta, antes de morrer na cruz do Calvário, Jesus passou pela tua vida, antes de botar você para guardar essa porta que ele entrou. Ele já entrou uma vez, ele vai entrar de novo, ele vai voltar. Só que da primeira vez ele veio, né? Ele veio numa mulinha, não foi? Entrou num jegue, de maneira simples, e uma maneira simples, maravilhosa, que mudou a sua vida. Agora ele vai vir como voz de muitas águas. E ele vai glorificar, mas a porta está fechada, presta atenção. Presta atenção nisso aqui, o Rei da Glória vai vir. Essa porta se abrirá na sua vida para que o Rei da Glória possa entrar. E o que a palavra de Deus fala no livro aqui? Maravilhoso. Primeiro, o profeta Zacarias, e o Senhor, lá no Velho Testamento, será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Você pode ver que é Jesus voltando e a voz de Deus como de muitas águas. Um é só o Senhor, um é só o seu nome. E nós estamos falando aqui, falando dessa porta. Depois nós vimos aqui que Jesus entrou por essa porta. Na sua última ida a Jerusalém, antes da crucificação, ele desceu o Monte das Oliveiras, ele passou pelo Vale de Cedron. Jesus passou por lugar, viu, irmão, até chegar em você. Jesus passou por lugar até chegar na sua vida, só Jesus sabe. Já foi em boteco te pegar, já foi de boate te livrar de bala perdida. Jesus já fez cada coisa, já mandou anjo arrancar você da porta de motel. Já fez dar errado o relacionamento seu, que era para você estar morta hoje. Já fez você quebrar a sua cara, porque se você não tivesse quebrado, não tivesse fechado a porta, você estaria lá. Jesus vem descendo, olha só, do Monte das Oliveiras, passou o Vale de Cedron. Não foi com glória que Jesus veio, não. Jesus foi te buscar. O verbo se fez carne. Ele teve que deixar de ser Deus para te encontrar, irmãos. Presta atenção, por isso que o povo judeu às vezes tem tanto preconceito, porque eles acreditam no Messias que vai vir em glória. Ele vai vir em glória mesmo, é verdade, em honra e em majestade. Mas Jesus teve que se despir, teve que parar a promessa de Deus para a vida dele, para ir lá no bar naquele dia que você ia se dar mal, para te pegar naquela festa, naquele relacionamento que foi um lixo que te afastou de Deus. Jesus passou, ele teve que passar, não como glória, teve que passar pelo monte, teve que passar pelo Cedron, teve que passar por tudo. E entrou pela porta num jumento, para você poder reconhecer ele. Num jumento, lembra? Num jumento.
para reconhecer ele. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, diz o profeta Zacarias, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9:9. E essa profecia se cumpriu, queridos. Aonde, pastora? Lucas 19. Versículo 29 e 30, e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado de Oliveira, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e ali entrar, acharei preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Solta o jumento e traz o jumento para mim, disse Jesus. E se alguém perguntar para vocês por que soltou o jumento, assim vocês devem dizer: porque o Senhor há de Mister, que fala essa versão aqui, difícil, hein, essa linguagem aqui. Indo os que haviam sido mandados, acharam a jumenta como Jesus advertiu, soltaram o jumentinho, e eles entregaram a Jesus. E Jesus, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. O Rei dos Reis desceu ao Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que a multidão começou a louvar em voz alta, dizendo: bendito ao Rei que veio em nome do Senhor, paz no céu e glória na altura. Querido, Jesus, chegando próximo à porta oriental, se lamentou pela cidade, nos revelando que viriam dias em que o templo e a cidade de Jerusalém seriam destruídos. E a Bíblia diz que Jesus chorou, queridos. Olha, agora preste atenção nisso aqui. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados. Isso é sobre Jerusalém, é sobre a tua vida também. E te derrubarão a ti e aos filhos que dentro de ti estiverem. Já fizeram isso com você, meu irmão? E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Isso aqui é muito profético, porque isso aqui fala tanto da volta de Jesus, escatológico isso aqui, que Jerusalém ainda vai ser cercada e Jesus vai voltar. Jesus chorou ali, porque Jesus ele viu o amanhã. Ele viu tempos que nós ainda não vivemos. Nós estamos vivendo aqui, assistindo, a Bíblia é mais atual do que a notícia da CNN, do que a internet, do que a rede social, do que a IA, que não sabe te falar. Jesus estava falando aqui de uma Jerusalém totalmente cercada, mas Jesus estava trazendo um ensinamento para nós. Esse ensinamento, queridos, é o ensinamento dizendo que a casa do Senhor é casa de oração. Que você tem que guardar essa porta de Jesus, que você tem, querido, que não olhar para trás. Muito em breve Jesus vai voltar e vai reinar em toda a terra, e o Senhor será rei sobre a tua vida. Naquele dia o Senhor será e você vai ver a glória de Deus para a sua vida. Antes de se cumprir, preste muita atenção, antes de se cumprir essa promessa a Israel, Jesus, o Messias, arrebatará a sua igreja. Você está preparado para esse grande dia? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, olha só, a porta do Oriente, e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, que eu acabei de falar, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras nele que há se queimarão. Ai, pastora, que triste, só está falando coisa triste aqui. Estou falando não, irmão, estou falando para você guardar a porta do Oriente. Tem muita lenha para se queimar, tem promessa para cumprir na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus vai cumprir promessas na sua vida. Hoje, Deus tem um plano de restauração. Deus tem um plano de restauração para essa terra. Deus tem um plano de restauração da tua família. Deus quer usar a sua família como um testemunho vivo nessa terra para a honra e glória do nome dele. Deus quer usar a tua vida. Mas entenda uma coisa, você precisa ler a palavra, voltar à palavra de Deus, ler a Bíblia e parar de querer buscar adivinhação e assumir a responsabilidade da sua vida. Se essa porta hoje, que Deus falou que ia abrir neste tempo, não no arrebatamento, mas nesse tempo está fechada, o que falta amadurecer? Lembra do sol que está batendo naquela frestinha dourada, que foi a emenda que foi feita ali, ó,
pelo guarda de Neemias. O que você precisa amadurecer? Você tem deixado qualquer um entrar? Toda porta que se abre, você chama que é Deus porque você não tem discernimento espiritual? Você quer que o profeta tenha discernimento espiritual para você? Você quer que eu tenha discernimento espiritual para você? Eu tenho discernimento espiritual, mas para você eu não tenho não. Porque quando Jesus voltar, vai ser assim, ó, até ganhei uma, ó. Vai ser assim, ó. A irmã vai falar assim, ó, tem luz aí, dá para nós a revelação. Eu vou falar, irmã, se eu der para você, acaba. Vai e compra. A palavra de Deus fala, vai e compra. Sabe por quê? Porque tem que pagar um preço. Qual o preço que você está pagando, minha irmã? Você está amadurecendo? Toda porta aberta para você chama Deus? Toda pessoa que é uma cilada, você fala presente de Deus. Tem gente com homem casado, fala, presente de Deus. Tá? Mas separou tem só 1 ano. A mulher lá dele está orando. Não, mas é presente de Deus, tem 1 ano de separação, você não sabe nem o que aconteceu. Tem gente chamando a irmã que está ali, seduzindo ele, com laço de sedução, atraindo ele, erotizando a vida dele, chamando de presente de Deus. A porta está aberta, a irmã é linda, a irmã é uma gata, até o dia que a gata dá uma unhada e rasga ele. Toda a porta aberta é presente de Deus, irmão? Presta atenção na promessa que a porta está fechada. Só está fechada porque Deus está querendo fazer você ter discernimento. Olha para a porta do Oriente, conserta e santifica. Porque a porta do Oriente, lá atrás, na Jerusalém Velha, lembra? O sacerdote entrava no Santo dos Santos e tinha a revelação de Deus. Você quer que a porta abra para cumprir a promessa? Olha para a promessa e a amadurece e a aprofunda na santidade. Porque é por meio da santificação e da busca da leitura da palavra de Deus no secreto é que o cumprimento da palavra vai acontecer na sua vida. O Senhor Jesus voltará. Naquele grande dia, Ele vai pegar você, mas não vai pegar você imatura, desprevenida, para Ele poder falar em teu nome, Senhor, expulsei demônios em teu nome, falei em línguas, ganhei uma multidão falando do Senhor. Essa palavra não foi para ímpio, não, foi para crente. Apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheci. Não é o cara da boate que está falando, Senhor, em teu nome expulsei demônio. Espera aí, que palavra que é essa, rapaz? Não é um homem que está lá no meio do ocultismo que fala em teu nome expulsei demônio. Essa linguagem é de quem conhece a palavra de Deus. Apartai-vos de mim, eu não te conheci. Irmão, Deus está te chamando, olha para a promessa de amanhã e conserta a porta do Oriente hoje. Conserta a porta do Oriente, para de buscar no passado quem Deus já tirou da tua vida. Para de buscar o que já passou, para de reclamar do que você não tem. Santifica, guarda a entrada da porta do Oriente e o Senhor se manifestará na tua vida. E o Senhor vai reconstruir a tua casa e o Senhor vai reconstruir todas as outras portas que Neemias reconstruiu em Jerusalém. Mas a porta que só Jesus entra, não coloque gente para entrar nela, porque o preço pode ser muito caro para você, você não vai dar conta de pagar. Coloque as coisas, o que Deus está falando e nos ensinando? Coloque as coisas no seu devido lugar. Não é qualquer pessoa que acessa todos os ambientes da sua vida. Se santifica, olha para amanhã. O que é que você tem que consertar? Discirna a voz de Deus e o Senhor Jesus vai se manifestar de maneira gloriosa na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela vida dessas pessoas que ouviram, meu Deus, essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, existem pessoas aqui, Pai, que precisam fechar a porta, meu Pai. Fechar a porta, meu Deus. Fechar a porta que está aberta, que não foi restaurada, que ela não está guardando, está deixando todo mundo entrar. E é por isso que o coração está arrebentado. Senhor Deus, porque existem lugares que só o Messias vai ter acesso. Meu Deus, e existem outras portas na vida dessa pessoa que está fechada, completamente fechada. Mas o Senhor Deus tem permitido, meu Pai, para que ela olhe para frente, para que ela não olhe para o cemitério, para que ela não olhe para o que o inimigo botou, para que ela olhe para cima e decida restaurar em santificação. Meu Deus e meu Pai, visita os teus filhos, visita nesta hora, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação.
nos visita, nos dê discernimento espiritual, a mim, ó Deus, aos irmãos que aqui estão comigo, Senhor, a cada pessoa que assistir essa live e essa palavra, meu Deus, bota as coisas no lugar. Jerusalém tinha a porta das ovelhas, Jerusalém tinha a porta da guarda, Jerusalém tinha tantas portas, meu Deus, mas existe uma porta que é só o Senhor que pode entrar. Nos ensina a guardar a porta que só o Senhor guarda, a porta do Santo dos Santos, meu Deus, que é onde nós ouvimos a Tua presença, onde nós recebemos da Tua palavra. Que essa pessoa volte a ler a Bíblia hoje, volta a ler a Bíblia, para de ficar atrás de profetada, irmão, volta a ler a Bíblia hoje em nome de Jesus, volta a orar, não porque as pessoas estão vendo um vídeo seu que está orando, volta a orar no teu quarto. Cadê aquela oração que você não fala para ninguém? Cadê aquele secreto que ninguém precisa ficar sabendo? Cadê aquela intimidade que se perdeu? Oi, tem porta que é só eu, tem entrada que é só eu, tem coisa que é só eu, por isso que eu não estou deixando a outra porta da bênção fluir, que é para você amadurecer, que é para você aprender, porque se você não está guardando nem a porta da bênção, quanto mais a porta do acesso, irmão, pede para Deus hoje trazer o governo dele sobre a tua vida, e amadureça, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador, o que foi profetizado que virá em honra e glória, para que esta porta na tua vida esteja reservada somente para Ele, somente para Ele, somente para Ele. E hoje o Senhor te pergunta, o que é que está reservado em você que somente é meu? Somente é meu. Se não tiver nada na tua vida que somente pertence ao Senhor, você entendeu o recado hoje. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Limita o acesso. Entenda o lugar de cada coisa. E preserva o Santo dos Santos. Para que a promessa se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz, que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor, em nome de Jesus, nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Deus te abençoe.